Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Graça e paz. Aqui quem vos fala é Helber Macedo. Bem, no vídeo de hoje iremos fazer um resumo do livro de Levítico. Se você está nos acompanhando no canal, você vai ver que já fizemos o livro de Gênesis, Êxodo e agora o terceiro livro, Levítico. Todos eles escritos por Moisés. Moisés recebeu o mandamento quando estava lá no Monte Sinai. Por volta de 1686, ele começa a escrever o livro de Levíticos. Só que ele não escreve sozinho. Ele tem a ajuda de alguns escribas e mais na frente, futuramente, outros escribas vão organizar os livros pentateucos e os outros livros demais que vão surgindo em ordem para que as pessoas pudessem estudá-los, pudessem compreendê-los melhor. Talvez você já pensou em ler a Bíblia todinha, e eu recomendo que faça isso. Eu mesmo já li ela 6 vezes, de capa a capa. É muito bom, você aprende muito. Só que quando você lê o livro de Gênesis, você vê e você fica tão empolgado com aquelas histórias, Deus criando o mundo, as coisas acontecendo, os patriarcas, dilúvio, eles entrando no Egito, e você gosta da história. Depois vem o livro de Êxodo e você começa um pouco a desanimar depois de sair do Egito, principalmente no livro de Levítico. Você talvez não quer admitir, mas dá sono de ler esse livro. São muitas leis, são muitas regras, talvez você não entende e às vezes nos chega até desistir de ler a Bíblia toda por causa dessa dificuldade. Pensando em você, vamos fazer um pequeno resumo aqui do livro de Levítico, que tem apenas 27 capítulos. O livro de Levítico, que quer dizer em latim Leviticon, é uma homenagem aos levitas ou uma referência aos levitas. Aqui o povo de Deus já estava mais organizado, estava no deserto sim, mas era um povo organizado. E quando tem uma população muito grande, precisa de leis, precisa de ordem. E Deus começou a explicar para Moisés o que ele deveria falar para o povo. Então Moisés escreve o livro de Levítico em referência aos levitas, referência à tribo de Levi, filho de Jacó. Os levitas eram pessoas separadas por Deus. Ali tinha o sumo sacerdote Arão, que era descendente de Levi, irmão de Moisés. Tinha os filhos de Arão, que eram sacerdotes. E a linhagem de sumo sacerdote deveria sempre vir da tribo de Levi. E isso aconteceu até chegando perto dos dias de Jesus. Depois começou a virar bagunça. Mas antes ele seguia a ordem fielmente, sendo da tribo de Levi. Na tribo de Levi também tinha as pessoas que tocavam a casa do Senhor, as pessoas que cuidavam da ornamentação da casa do Senhor, as pessoas que cuidavam da arca do Senhor, do tabernáculo. Todos eles eram da tribo de Levi. A tribo de Levi, esses levitas, eles não ganharam herança da parte do Senhor. Quando as tribos começaram a receber as heranças, antes de entrar na terra prometida, em Canaã, ali no deserto mesmo, antes de atravessar o Rio Jordão, e depois de atravessar o Rio Jordão, algumas outras tribos, que faziam parte das 12 tribos de Israel, dos filhos de Jacó, eles receberam toda a sua herança. Quando chegaram na tribo de Levi, o Senhor disse, eles não vão receber terras para si, porque o Senhor é a herança deles. Então eles não precisavam trabalhar, eles não precisavam plantar, mas o Senhor cuidava deles, todos os dias da vida deles. Agora presta atenção, o sumo sacerdote aqui, no livro de Levi, que era Arão, e os sacerdotes, que eram seus filhos, ficavam na incumbência de cuidar do povo. As pessoas iam até eles, falavam os seus problemas, as pessoas levavam as suas dificuldades, eles adoravam a Deus, falavam a Deus o problema das pessoas, e explicavam, Senhor, fulano de tal passou por isso e por isso. Fulano de tal pecou. Eles traziam ali o seu sacrifício para poder Arão oferecer ao Senhor. Agora presta atenção. Ali, todo mundo deveria sacrificar a Deus pelos seus pecados, fazer expiação do pecado. Isso já leva a menção a Jesus Cristo, que fez a expiação por nossos pecados. Nós não precisamos mais sacrificar animais. Mas na época Jesus ainda não tinha vindo, e então eles tinham que levar. As pessoas ricas levavam seus bodes, ovelhas, gado, e aí ia diminuindo. Se a pessoa não tivesse condição, podia ser um casal de pombo, um casal de rolinha, poderia ser uma farinha. O importante é a pessoa levar o sacrifício dele até o altar. Ali eles passavam a sua mão, uma pessoa pecadora fez algum tipo de pecado, falava para o sumo sacerdote, colocava a mão no animal e degolava o animal, olhando diretamente no olho do animal, para saber que o pecado ele foi transmitido para o animal que estava morrendo por ele ali, e ele tinha que olhar para não vir aprontar mais, trazer um certo tipo de remorso. Ali, a carne daquele animal ali era dividida, para o Senhor consumir alguma parte, e outra parte ficava ali para os levitas, ficava para os sacerdotes, o sacerdote, e eles iam alimentar daquele sacrifício. Agora preste atenção, deixa eu te falar. Aqui no livro de Levítico, tinha algumas regras. As pessoas não poderiam aprontar. Por exemplo, até para o sexo Deus deu ordenança.
a fazer limpeza depois dele, ali no capítulo 18 de Levítico. As pessoas que tivessem doente, elas tinham que aparecer até o sumo sacerdote, ele ia olhar para a pessoa, olhar a sua pele e ia falar, você vai ficar em tal lugar, separado por tantos dias. Principalmente uma pessoa era leprosa. Era uma doença contaminante na época, contaminosa, me desculpe a palavra. Era uma doença que poderia trazer certos tipos de consequências se estivesse no meio do arraial. Então essa pessoa era afastada. A medicina não era tão avançada como nos dias de hoje. As pessoas tinham que adorar o Senhor. Principalmente, tinha uma regra ali para eles, que era o ano sabático. O ano sabático nada mais era do que de 7 em 7 anos eles descansarem a terra. As pessoas não podiam plantar, não poderiam colher, não poderiam fazer nada durante um ano, que era o ano sabático. Eles teriam 6 anos para trabalhar e nesse ano sabático a terra deveria descansar. Aí você vai dizer, e se eles passassem fome? E se não tivesse que comer no ano sabático? Não, porque o Senhor prometeu a eles que no 6º ano de trabalho, o Senhor ia multiplicar todas as coisas de forma que no ano sabático eles teriam comida e não precisariam se preocupar com alimento e com nada. Ali, se alguma pessoa tivesse sido escravizada, a pessoa fosse da linhagem dos hebreus, fosse escrava, se alguém devesse algo para alguém, ou se alguém vendeu alguma da sua herança, por exemplo, a terra só poderia ser vendida para dentro da tribo. Se eu tivesse uma casa, eu deveria vender minha casa para alguém da tribo, da mesma tribo que eu. Eu não poderia vender minha herança para uma pessoa de fora da minha tribo. Deixa eu explicar por quê. Porque no ano sabático, eles deveriam resgatar aquilo. Eu poderia juntar o dinheiro durante 6 anos e depois comprar de volta aquilo que eu havia vendido lá atrás. O meu cavalo, a minha casa, meu camelo, eu poderia resgatar de volta. Nesse mesmo ano sabático, quem devia dinheiro, devia alguma coisa para algum amigo, para algum conhecido, naquele ano era perdoado todas as suas dívidas e no ano seguinte todo mundo começava o ano sem dever ninguém, sem nada e sem preocupação. Aí vem o ano de jubileu. O ano de jubileu, a cada 7 anos tem um sabático, mas a cada 7 vezes 7, 49, eles deveriam descansar não apenas um ano, mas eles deveriam descansar 2 anos, que era o ano 49 e o ano 50. E as coisas que eles faziam no ano sabático, como eu havia falado agora há pouco, perdoar as dívidas, devolver a herança um do outro, acontecia naqueles 2 anos. E o Senhor cuidava deles. Aqui no livro de Levítico, Deus separou esses levitas para buscar o Senhor, para adorar o Senhor e para estar tomando conta da casa do Senhor. Agora vem comigo aqui. Vamos ler um versículo importante do livro de Levítico, que eu acho e eu separei para vocês. Levítico 26, no versículo 13, diz assim: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar direitos. Deus, o próprio Deus, falando a Moisés, diz aos levitas, diz ao povo, que eu tirei eles da terra do Egito, tirei da escravidão. Ou seja, se Deus tirou eles da escravidão, Deus tirou eles ali do Egito, era para que eles continuassem obedecendo às leis de Deus, era para que eles pudessem colocar essas leis, esses mandamentos no coração deles e praticar essas ordenanças de Deus todos os dias da vida deles, e eles nunca iam passar nenhum tipo de privação. Amém? E que nós possamos pegar isso para nossos dias de hoje também, porque se Deus nos tirou do pecado, do mundo do pecado, Ele cuida de mim e Ele cuida de você. Por aqui eu vou deixando agora esse versículo, vou parando por aqui, mas que você possa continuar nos assistindo e nós nos encontramos no próximo vídeo. Até mais.